Eduardo Nicolau. Eduardo Nicolau, o autor dessa maravilhosa imagem que está aqui no fundo. Poxa, eu fiquei tão feliz quando eu vi isso aí, Consa. Obrigado, obrigado pelo convite e obrigado por esse cenário maravilhoso aí. Show de bola, é bonito pra caramba. Tá lindo. Ô, Nicolau, eu quero te agradecer mais uma vez. Por quê? Porque ontem nós tentamos gravar Isso, e essas isso. coisas da internet, live, essas coisas todas, a gente está aprendendo. Às vezes não dá certo e algumas outras vezes não dá. Agora, foi até bom não ter dado certo, porque assim nós estamos novamente se falando. Isso é legal. É isso. Olha, tive a oportunidade de conversar com você 2 dias seguidos depois de tanto tempo, Consa. Caramba, hein? Nicolau, eu quero te agradecer, não só pela gente estar conversando agora, mas eu quero te agradecer por 2 motivos. Um dos motivos foi o seguinte: eu estava, há muitos anos atrás, eu fui chamado para dar um curso de fotojornalismo para alguns alunos lá no sindicato e tal. Então eu tive a seguinte ideia, falei, pô, em vez de levar os alunos até um jornal, aquela confusão toda, é mais fácil tentar fazer com que os editores conversem com os alunos, né? Então eu liguei para você, ô Nicolau, preciso de um favor seu aí, você está editando o jornal aí e tal, pô, quebra um galho para mim, eu preciso que você dê um depoimento para os alunos aí, do curso que eu vou dar, aquela história toda, sobre o que é o papel de um repórter fotográfico, a importância da legenda, o que é ser um repórter fotográfico, aquelas coisas todas. Daí você falou, pô, Gonçalo, eu estou num fechamento aqui e tal, mas não vai dar para fazer agora, mas ó, amanhã tá o horário, você vem aqui que a gente vai gravar. Daí no horário X, Y marcado lá, eu apareci lá e falei, pô, Gonçalo, vamos lá, daí arranjamos um fundo, pus uma lapela em você, fiz uma coisa caprichada, e você generosamente gravou para mim essa dica para os outros para os jovens fotógrafos. Que depois, você nunca viu esse vídeo, mas ficou muito legal. Eu nunca então, vi. E depois, no final dessa... Eu me lembro desse dia, achei muito legal, achei muito legal. Então, e no final dessa nossa conversa, eu vou colocar para você ver e as outras pessoas matarem saudade. Maravilha. Né? Bela, adorei a ideia. Não, show de bola. Legal, Consa. Agora, a segunda coisa que eu te agradeço não é nem essa generosidade que você fez comigo naquele dia, mas eu tô lá num dia de correria e tal, papapá, eu recebo um telefonema seu, Eduardo Nicolau. Falei, pô, Nicolau, pum. Vai, Nicolau. Não, é o seguinte, nós estamos marcando um joguinho de futebol aqui com a galera e você está convidado para vir jogar. Você topa? Falei, porra, caramba, bom, eu já vou. E lá fui eu jogar futebol com você. Eu te convidei sabendo que você ia chegar com a camisa do Corinthians. Para você ver como eu gosto da sua companhia e como eu gosto do seu futebol. Sabendo que você ia chegar com a camisa do Corinthians. E você, São Paulino, que é... Olha aqui, Consa. Olha aqui, Consa. Posso? Vem cá. Vem cá. Mostra. Vem aqui rapidinho. Deixa eu te mostrar meu amigo Conceição. Olha aqui. Eu vi um positivo. Vem cá. Não quer aparecer. Como é que chama? Leonardo. Vem aqui, Leonardo, pô. Mostrar meu amigo Conceição. Fala para ele que eu estou fazendo positivo para ele também. Ele também fez joia para você, filho. O Leonardo foi lateral esquerdo do Brasil. Ele era São Paulino, né? Na Copa do Mundo de 94. Exatamente. Grande figura. E o Leonardo também é São Paulino, pelo jeito, né? Aqui em casa é complicado. Ele é mais palmeirense do que São Paulino. Em casa, meu pai São Paulino e eu corintiano. Imagina os pau que dava. Eu sei que o Grilo pai é tricolor e tricolor original, né? Tricolor das antigas aí.
Ô, mas Nicolau, quando você me chamou para jogar aquela bolinha lá, fiquei muito feliz. Pô, foi muito legal. E a gente precisa repetir de novo esses futebolzinhos aí, Vamos, porque vamos. nós exercemos dois tipos de linguagem que são duas linguagens universais. Entre elas tem a música, né? O fotografia e o futebol. Qualquer lugar que você vai estar jogando uma bola, você já está inserido na língua do cara que está do lado. E vamos que vamos. E isso é muito legal. E legal é sim também estar falando com você, Nicolau, porque eu tenho uma admiração por você, porque eu me lembro quando você começou assim lá na carreira, que eu já estava um pouco já mais na caminhada, e eu deparava com você lá nos CTs do São Paulo, do Palmeiras, naqueles treinos que a gente ia fazer, e eu sabia que você era do Jornal da Tarde, né? E nessas de a gente ficar vendo os créditos, comparando o que um colega fez, o outro, eu me lembro de uma foto que você tinha feito do Filipão, o técnico na época do Palmeiras, que você usou assim numa entrevista exclusiva lá um prisma, um triângulo que brilhava, ele dentro do triângulo. Aquilo eu achei legal. Eu falei, pô, vou começar a observar mais esse menino aí, porque eu acho que esse menino aí leva jeito, hein? Pô, Consa, que legal. Eu tenho muito orgulho de ter começado no jornalismo via Jornal da Tarde. Eu tenho um orgulho enorme. Eu acho que o Jornal da Tarde foi um grande jornal assim de São Paulo, com uma linguagem própria, uma linguagem única, um jornal de vanguarda, um jornal que não tinha medo de se arriscar em diagramação, em fotografia, em títulos, e eu tenho muito orgulho do Jornal da Tarde. E eu fui, apesar do Jornal da Tarde ser do Grupo Estado, né, do Estadão, eu fui contratado pelo Jornal da Tarde em 97, num projeto, né, aquela época, apesar deles serem do mesmo grupo e estarem no mesmo andar, né, tinha uma separação, assim, uma independência de conteúdo, né? E eu fui a produção era diferente, então eu fui contratado para as matérias especiais do caderno de esportes do Jornal da Tarde. E de 97 a 2000. Então, e nesses anos tinha muita coisa exclusiva, mas tinham muitas pautas que eu encontrava os fotógrafos do Estadão. E sempre foi uma coisa harmoniosa, saudável, exceto raríssimas exceções, foi sempre muito legal assim esse convívio. E para mim sempre foi uma escola, tanto o Jornal da Tarde quanto a convivência com os fotógrafos do Estadão. Conviver com Marcos Mendes, com os fotógrafos da época, para mim sempre foi muito bom, muito bom. Eu não deixava de passar uma oportunidade de em vez de ficar, eu me lembro muito bem disso, em vez de ficar naquela coisa, naquele zum de pauta, esconder um lugar, vai por aqui, vai por ali, eu lembro claramente de ficar do lado, ficar perto, ficar observando e tentar ficar aprendendo com esses fotógrafos maravilhosos lá. Ô, Nicolau, mas assim, essa etapa da sua vida, ela foi o complemento, né? Ela foi um degrau. Mas para você dar o primeiro degrau, para chegar como fotógrafo, para trabalhar no Jornal da Tarde, nessas especiais, você já tinha que ter começado antes lá atrás. Como é que foi esse início? Porque comprar equipamento, você tentar fazer um portfólio, você tentar conversar com as pessoas para te abrir uma porta. Como é que foi o início antes Folha da Tarde? Vamos lá. Eu comecei vou aproveitar a sua pergunta para ir um pouquinho mais para trás. Isso. Tudo bem. Eu sempre gostei muito de fotografia, de cinema. E quando eu estava ali
eu acho, eu acho que era a 7ª série, 8ª série ali do Objetivo, tinha uma amiga que chamava Renata Castro. E ela apareceu ali numa sexta-feira, eu acho que uma câmera antiga do pai dela, acho que os pais... bom, ela apareceu com essa câmera, uma Canon A1. Acho que você conhece. Só que essa Canon ela estava um pouquinho maltratada, assim, meio enferrujada, as lentes com fungos e tal. E ela sabia que eu gostava um pouco de fotografia e levou a câmera. E para mim a imagem daquela câmera, a mecânica, eu acho que foi a imagem da câmera. Para mim aquilo era uma joia, assim. Falei, nossa, Renata, vamos arrumar essa câmera, vamos fotografar. Eu sei onde é que a gente pode arrumar, eu sei onde tem os filmes certos, a gente revelar. E foi isso. Eu arrumei a câmera, comecei a fotografar um pouco com ela e comecei a fazer os cursos da Casa da Fotografia Fuji. Vereador José Diniz. Isso, vereador José Diniz. Fiz o básico, avançado, preto e branco. Aquele curso é maravilhoso, era maravilhoso, infelizmente. E daí foi a minha primeira formação de fotografia, por causa daquela câmera. E aí depois disso, um pouco mais de Mas tempo... assim, com essa câmera, aí só um parênteses, com essa câmera, você já sabia mexer a obturador, a velocidade, essas coisas todas, ou foi aprendendo assim na prática? Eu aprendi um pouco na prática com aquela câmera, mas aprendi depois nesse curso de fotografia. Nesse curso Leonardo! Vem cá, Leonardo, Conceição quer te conhecer. Vem aqui, rapaz. Vem aqui. Aí eu aprendi a relação, a mecânica da câmera, a sensibilidade, abertura, velocidade na Casa da Fotografia Fuji. Aprendi tudo lá, tudo assim, da parte mecânica da câmera, certo? Nicolau, só um minuto, só um parênteses aí. Essa Renata, de uma certa forma, ela jogou uma semente ali. Beleza. Mas você ir atrás da Casa da Fotografia, você chegar, se inscrever, você olhar para aquele prédio, aquele saguão que tinha lá na frente e tal. Aí também foi um processo, né? Um ritual de passagem, né? Foi. Eu aproveito para... Faz muito tempo, eu falei um pouco com a Renata pelas redes sociais, mas eu nunca conversei disso com ela, na verdade. Aí eu vou aproveitar e mandar essa nossa conversa para ela aí. Eu acho que ela vai ficar feliz. Mas eu acho que foi, sim. Só um parênteses aí. Só um parênteses aí. A Renata Castro, que eu também não conheço, cujo sobrenome também é de um fotógrafo muito amigo nosso conhecido, Castro, né? Sérgio Castro, né? Sim. A gente pode considerar, nesse aspecto, dela ter sido aquela pessoa que foi um divisor de águas. Isso é muito legal para que ela saiba e fique registrada, né? Eu acho muito legal. A fagulha, né? Fagulha, exatamente. Eu acho muito legal. Vamos fazer chegar a ela aí essa nossa conversa. Depois, aí no final, você manda um beijo para ela. Encerramento, você vai embora. Aí foi isso. Foram esses cursos da Casa da Fotografia Fuji. Aí eu não parei mais de fotografar. Fotografei muito as manifestações de impeachment do Fernando Collor de Mello, em 92. E segui fotografando. Mas, profissionalmente, jornal, a minha porta de entrada mesmo foi o Jornal da Tarde. Mas você trabalhava em outra atividade paralela a isso na época, Nicolau?
Eu trabalhei muito com meu pai. Ele tinha uma loja em Barra Mansa. Eu morei lá durante alguns anos, mas sempre fotografando. É, Ajudava ele, trabalhei com ele, mas fiz os catálogos ali da loja, fiz um, como é que chama isso de moda? Um tutorial, não, é um estilo? Um estilo de moda para uma loja que a gente abriu lá. A fotografia, ela sempre foi serpenteando ali do lado ali. Que legal, Nicolau. E como é que você parece no Jornal da Tarde? Jornal da Tarde, com muito orgulho também. Vou aproveitar a sua conversa para prestar várias homenagens e distribuir esse vídeo, porque eu acho muito justo, porque, Consa, muita gente nos ajuda no caminho, né? Sim. A gente não caminha sozinho, a gente é ajudado e ajuda muitas pessoas. Então, eu faço questão sempre de falar com quem foram as pessoas que me ajudaram e tentar ajudar o máximo de pessoas possível. Quem me indicou para o Jornal da Tarde foi a Carla Sarkis, que conhecia o pessoal ali, o Castilho de Andrade, o José Eduardo de Carvalho, que estavam precisando de um fotógrafo ali no Jornal da Tarde, e me indicou. E foi ela, Carla Sarkis, que tinha uma coluna, assinava uma coluna no Estadão junto com o... Esqueci agora o nome. Mas daqui a pouco eu lembro. César Job, não? César Job, exatamente. A Carla sempre foi isso. E eu fiz questão, se a gente quiser conversar agora ou depois, no meu primeiro livro de retratos, o nome dela está ali nos principais agradecimentos lá. Pô, que legal isso aí, Nicolau. Poxa. E ela que te indicou e vocês, pô, daí... Ela que me indicou, ela que tem que abrir às vezes você precisa de uma pessoa para abrir uma porta e ela foi uma pessoa que abriu essa porta para mim ali daquele prédio ali no bairro do Limão. É difícil abrir aquela porta ali. Pô, se é. Nicolau, eu levei anos para abrir aquela porta lá, viu? Agora, o bacana de tudo isso aí, né, Nicolau? Vamos só tentar lembrar. Você chegando naquele prédio gigante, porque, meu, ali só a imponência do prédio e o nome e tal, aquilo já traz uma bagagem de responsabilidade muito grande, né? Tipo, pô, será que eu vou dar conta? Será que vai ser legal? Será que né? E como é que foi você chegar o primeiro dia e deparar com esse novo ambiente? Porque, meu... Eu peso, sempre quis... eu respeito todos os grandes jornais, a Folha, o Globo, as revistas, mas eu sempre quis trabalhar ali. Eu sempre sonhei em trabalhar ali. Eu acho que foi porque meu pai sempre leu o Estadão, sempre teve o Estadão em casa, e quando eu comecei a reparar as fotografias eram as fotografias do Estadão. Eu vou aproveitar essa parte também para lembrar. Eu acho que você fez aquela pergunta ali dessa fagulha, né? Essa palavra é ótima. Outra fagulha também para mim de pensar em falar assim, ser fotógrafo de jornal foi uma foto eu não sei, agora a gente corrige no final, tá, Constância? Eu não sei se é do Ed Ferreira ou do outro fotógrafo de Brasília. O Dida? Não é do Dida, não. Do Zec, também do não é, Zec. não sei se é o André do Zec, mas é uma cobertura do Fernando Henrique na Alemanha. Aí o Fernando Henrique está saindo com o chanceler alemão da casa do governo, assim. Aí eles saíram em direção ao carro, aí o fotógrafo estava aqui e foi fotografando eles de lado. Aí foi indo exatamente na reta,
tá o Fernando, ficou só o Fernando Henrique com 4 pernas. Nossa! Né? Tá. É maravilhosa, essa fotografia é maravilhosa. A legenda está escrito pas de deux, né? Expressão par de dois, pas de deux em francês. E são essas maravilhas ali da fotografia, que passa pelo editor de fotografia na época, que devia ser eu não lembro agora quem devia ser, se era o Fábio Deve ser o Salles, Silvio Ribeiro, né? Silvio ou, Ribeiro, talvez. ou o Silvio Ribeiro, quem estava fechando a primeira página, que fez aquela legenda maravilhosa, mas esse conjunto, essa primeira página, é uma coisa que é quase uma machadada na cabeça, que você resolve seguir um caminho. Caramba. É isso. Agora eu me perdi, agora eu me perdi onde é que a gente estava aí. A magia do fotojornalismo, né? Quer dizer, a foto te provocou, você falou, caramba, é isso que eu quero. Eu acho que essa muito foto, bom. se fosse escolher duas fotografias para mim que definiram eu querer trabalhar com fotojornalismo e querer trabalhar no Estadão, foi essa e foi uma do Marcos Mendes. Para mim, o Marcos Mendes é um dos maiores do fotojornalismo. Às vezes eu acho um pouco subestimado, não sei porquê, mas para mim ele é sensacional. É uma foto a primeira vez que se falou em ter celular em presídio. Aqueles celulares que pareciam um tijolo. Sim. Ele me contou essa história depois. Quem pautou ele falou assim, olha Marquinhos, está acontecendo isso, estão falando que começa a ter celular nos presídios e a gente precisa dessa fotografia. E ele pediu a liberdade, pediu esse tempo de falar assim, olha, eu quero ficar uma semana livre para eu fazer essa fotografia. E ele passou uma semana com uma 400 milímetros, 600 milímetros, num bar em frente ao Carandiru. Ele chegava às 8 da manhã e ia embora 10, 11 horas da noite. Não sei, bebendo e comendo o quê, num bar, que era o lugar perfeito. Aí na sexta-feira, no último dia, ele está de frente para aquela janela que todos nós conhecemos muito bem, quadradinha do Carandiru. Aí aparece uma mãozinha assim, tentando achar um sinal. Aí o preso põe a cabeça para fora e fica assim, falando no telefone daquela janela. E as grades. É maravilhoso. Para mim isso é espetacular. Também enorme, vertical na capa do Estadão. Quem escolheu a foto foi muito feliz. Quem fez a legenda também foi muito feliz, que aparecia ali naquelas primeiras palavras, alô, alô, meu irmão, né? Sensacional. Sim. Pô, que legal isso aí. Então, isso aí é o tempero do jornalismo, né? Você ficar uma semana para fazer uma fração de segundo. E isso é apaixonante, né? Então, tanto é que você, até hoje, traz na memória. Isso é muito legal. E não deixa de ser uma referência, né? Nossa, para mim é claríssimo. E eu depois passei 10 anos fotografando, mais 10 anos editando o Estadão. Mas para mim essas duas fotografias elas são insubstituíveis. Sim, que legal. Ô Nicolau, e outra coisa, daí você vai para o Jornal da Tarde, daí você começa a fotografar treino, você tinha ambição já naquela época, assim, um desejo de cobrir Copa do Mundo, ou você ia fazer treino por fazer assim, sem pretensão de uma Copa? Ou já era, não, eu quero fazer uma Copa, quero fazer uma Copa? Olha, a Copa do Mundo, primeiro que para gente que gosta de futebol, a Copa do Mundo ela é um sonho, né? Ela é um sonho de assistir, ela é um sonho de fotografar. Eu acho que todo fotógrafo tem um sonho de cobrir uma Copa do Mundo.
mesmo não gostando muito de fotografar esporte, ou mesmo não gostando muito de futebol. Mas eu Vai, sempre pensei nisso. eu vou fazer um parênteses. Eu acho que fui o único fotógrafo que nunca quis fazer compra. Consa. Mas Eu tudo nunca. bem, tudo bem. Eu sempre gostei de jogar bola. Puta, detestava em fazer treino, mas não sabia o nome do jogador. Puta, É, aí ia fazer. Daí trocava o jogador. Eu ficava admirado com os outros que sabem. Puta. Meu, eu tinha trauma de fotografar treino, porque uma que demorava para começar, tinha aquelas limitações, e não sei o é. quê. Você tinha que fazer um O, social ali com o, os o, jo- o assessores de imprensa. jogador, o principal jogador sempre tá lá no fundo do campo, É, sentado. quando eu comecei a fotografar treino, Nicolau, era muito legal. Por quê? Você chegava perto do jogador, você conversava com o jogador, daí você chegava, você fazia assim uma grande angular do lado do cara, você trocava ideia com o cara. O É repórter verdade. falava assim, pô, hoje eu quero falar com fulano. E falava com aquele ciclano, você tinha Aham, acesso. aham. Depois, quando começou como é que fala? Essa blindagem Isso, por conta isso, da. isso. Daí eu falei, mas eu não quero mais fotografar esses caras, entendeu? Eu ia por É, obrigação, fazer jogo, tá, mas meu, eu não vou querer mais, porque era muito chato. A gente já passava uns perrenhos fotografando o cotidiano. Ainda chegava na hora de uma coisa que é legal, que é o esporte, coisa e tal, os caras ficavam com aquelas. é verdade. Pô, e outra, aqueles propaganda, pô, você tava ali, Também. meu, pô, então eu nunca gostei, nunca tive ambição, eu gostava das coisas de cunho social, direitos humanos, isso eu sempre Uhum, uhum. gostei e até hoje eu adoro essa linha, mas assim, futebol, então se todo fotógrafo não, com exceção do Conceição. Tá bom. Mas eu sei, mas eu sempre pensei nisso. E depois que eu fui para a fotografia do Estadão em 2000, no ano de 2000, eu comecei, porque eu vim do caderno de esportes, eu comecei a fotografar muito esportes, treino, jogo, eu senti que o Pedrosa, que me levou para a fotografia, eu senti que ele estava tentando fazer uma reformulação na equipe, inclusive na parte de esportes, porque eu acho que o Estadão já vinha ali de 3 Copas com uma equipe muito parecida. E essa Copa, a Copa de 2006 na Alemanha, ele fez uma renovação. Então a minha primeira Copa foi em 2006 na Alemanha. Aí eu fui fazer a pré-temporada em Vegas, aquela bagunça de Vegas, aquela confusão de Vegas. Fui eu e o Alaor Filho, que para mim foi um grande professor, grande mestre de tudo, de fotógrafo, de editor, de, de como você conduzir uma cobertura internacional, porque depois eu participei de mais 3 Copas, uma como coordenador e mais 2 como editor. E para mim, a convivência com a Laor nessa Copa de 2006 foi uma escola, assim, foi muito bom. Então a gente foi para Vegas, aquela confusão, o Brasil, ele era o atual campeão mundial, né? E aquela seleção, ela era melhor que a seleção, ela era mais estrelada que a seleção de 2002, né? Ela tinha o quadrado mágico, ela tinha o Ronaldinho, Ronaldo, Kaká e Adriano, né? Fora a reserva que tinha Robinho, eram só estrelas aquela seleção. Então, Vegas a pré-temporada foi aquela confusão, aquela bagunça nos treinos. Eu fiz aquela foto do Ronaldinho se enrolando com uma mulher que invadiu o treino. E eu acho que essa confusão complicou, né? Teve consequências na eliminação do Brasil ali. Era tido como super favorito, acho que
poucas vezes uma seleção chegou tão favorita para uma Copa quanto 2006. Sim. E eu estava até, quando eu vi a foto e toda aquela cena das mulheres invadindo o centro de treinamento e tal, a gente que gosta de jogar futebol, a gente já tem uma certa experiência na vida. Assim, falei, pô, o Brasil vai perder a Copa. Porque o Brasil, com essas palhaçadas de fazer. Parece que é pouco caso, né? Assim, tipo, tá lá, aquele oba-oba, pô, não tá concentrado. E o fotógrafo tá o tempo inteiro ali, concentrado, se prepara para a Copa. Chega na hora, o Isso. jogador também, não passa essa coisa de que, pô, viemos para ganhar, né? Você sente no dia a dia ali, né, o Nicolau? Você sentia isso aí também? Eu senti isso. Eu acho um enorme desperdício, na verdade, porque a Copa do Mundo ela é tão rápida e ela faz tanta diferença na vida de uma seleção e de um jogador que se eu fosse, acho que se eu fosse jogador ou um jogador importante, como esses eram na época e como o Neymar é hoje, que já deixou passar tantas oportunidades se desviando aí com outras prioridades, então eu acho um enorme desperdício, porque você vê o carimbo que é uma Copa do Mundo para os jogadores que já ganharam, né? E esses jogadores ficam sempre orbitando a Copa do Mundo, e eu acho que é por causa disso que você falou que eles não alcançam. Compromisso, né? Porque e assim, eu me lembro que o Nap me contou, foi o Eduardo Nap, que na Copa de 98, Uhum. por exemplo, nos bastidores É, ali, um jogador aí, que nem vou citar o nome, mas pô, na hora do lazer, né, ele vai para uma cidadezinha lá, com a família, churrasco e tal, daí tinha umas crianças que subiram lá em cima do isso. muro, francês, o cara xingando os meninos. Quer dizer, você vê que os caras não estavam É, ali é, naquela focado mesmo, é. né? Pô, não é hora ali de ficar, é hora de concentrar. Eu me lembro uma vez, o Nicolau, só para um parênteses aí, que, se não me engano, foi o Clodoaldo e me falou na época, não me lembro assim, mas aconteceu. Falaram pro Pelé na Copa de 70. Ô Pelé, é hora de lazer nosso, lá vamos na igreja lá rezar, tal. O Pelé teria dito, não sei, né? Porque isso aí já é a segunda pessoa que está falando. Não, eu não vim aqui para ir na igreja, eu vim aqui para ganhar uma Copa do Mundo. Então, quer dizer, o cara tava focado, né, cara? Pô, você entendeu? É isso. Então, eu acho que Você é vai isso. ter Agora, vai ter o resto da vida para fazer tudo isso como porra, campeão do mundo, né? ô, Nicolau, você se preparou, isso eu falo porque eu sou testemunha. Eu estava lá, eu sou testemunha. Você e os outros colegas que foram para a Copa do Mundo, vocês se prepararam para aquele momento. Vocês se prepararam. Porque não é assim, vai para a Copa do Mundo, você pega a sua malinha, você se prepara emocionalmente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e tudo mais. Só que esse preparo, Nicolau, isso eu falo com o seu testemunho, não começou ali. Quando você vai para o Estadão, eu me lembro que nós estávamos na redação e uma das primeiras pautas que eu vi lá você fazer foi um protesto em Brasília que movimentou milhares de protestos, de manifestantes, e Brasília ficou tomada de um protesto. E eu me lembro que nós estávamos vendo pela televisão um manifestante dando chutes numas vidraças do Congresso. E, de repente, chega no nosso sistema uma foto que você tinha feito da imagem que tinha visto na televisão pouco tempo atrás, com uma imagem precisa. Aquilo foi fantástico, Nicolau. Conta, como é que foi isso daí? É assim, quando tem um grande evento ou uma grande manifestação ou uma grande cobertura, nos grandes jornais é comum um reforço, né? Você sabe bem, se é uma coisa muito grande aqui em São Paulo, vem fotógrafos do Rio e de Brasília e assim por diante. E nessa manifestação dos servidores públicos,
ela foi crescer, essa expectativa dessa manifestação foi crescendo muito durante a semana. Eu acabei indo e eu não lembro, acho que foi algum fotógrafo do Rio, não sei se foi o Fábio Mota do Rio, e a gente se juntou à equipe de Brasília. Enfim, eu estava acompanhando uma turma ali de servidores. A manifestação estava super pacífica até então. Aí um grupo dessa turma que eu estava fotografando pulou ali a grade, conseguiu passar a segurança e subiu a rampa do Congresso Nacional. Eu acho que eram uns 3, 4 assim. Quando eu vi aquilo e vi que os guardas não foram atrás, eu falei, vou acompanhar esse pessoal. Já que eu tô aqui mesmo, né? Já que eu tô aqui, eles não prenderam os caras que estão fazendo a manifestação, eu acho que eles não vão me prender. E subi a rampa correndo também. Só que eu estava um pouco atrasado e vi que o mais violento deles chutou a primeira vidraça, quebrou, estilhaçou a primeira vidraça do Salão Negro ali do Congresso, a vidraça do Congresso Nacional, chutou a segunda e eu não estava conseguindo chegar. Aí quando eu consegui pôr a câmera no rosto, eu fiquei, pô, será que ele vai chutar a terceira agora? Aí chutou a terceira vidraça e foi essa foto que eu consegui fazer, a filha única também. Foi a terceira vidraça que ele quebrou, a vidraça caiu na canela dele, se cortou inteiro, mas fui muito feliz lá aquela tarde. E a gente sabe que a gente fotografar em outra praça é muito difícil, né? Ainda mais você chegar nessa outra cidade e ela ela também é uma cidade diferente que também já está numa outra configuração, né? A gente sai daqui para fotografar no Rio, tem todas as particularidades, né? O morro, a praia, as pessoas, os costumes. E Brasília, então, nem se fala, né? Os gabinetes, o entra e sai, aquela coisa toda. Mas foi muito legal, muito legal. E aproveito aqui também, estou agradecendo todo mundo aqui, Consa. Toda vez que eu fui para Brasília, toda vez eu tive uma recepção ali sensacional de todos, em todas as equipes que tiveram lá. Quando eu fui para lá, eles me priorizaram lá em tudo, com equipamento, com carro, com tudo. Principalmente o Dida Sampaio. E também a gente tem que fazer esse vídeo chegar a ele. Vamos chegar. Eu quero falar com o Dida, que eu acho que o Dida é um dos melhores repórteres fotográficos. Tá? Não, vai falar. Pode deixar. Se você precisar, conta comigo para... O Conceição quer falar com você. Ô, Nicolau, agora, aquela foto, ela tem uma particularidade, né? Que é assim, é uma edição inteligente. Por quê? Porque, assim, são milhares de pessoas que estavam ali. E aquela imagem é o recorte de uma única pessoa, que não mostra a quantidade de pessoas que estavam. Mas, pelo impacto do reflexo, da vidraça estilhaçando, você não precisava ter mais do que ele mesmo ali. Então, essa foto, por si, já traduz todos os outros milhares que não aparecem na foto. Então, ela cumpre um principal objetivo, que é de transformar uma pessoa, uma cena única, num resultado muito inteligente, muito legal. Por isso que quando a gente conversou, antes de começar durante a semana, eu falei, pô, lembra daquela foto? Porque para mim marcou também. Foi muito legal. Ela saiu na capa do Globo, acho que na capa de outros jornais, saiu no Jornal Nacional depois. Sim. Foi muito legal, muito legal. Então, isso aí são os tijolinhos que vai se construindo para chegar lá na frente, você cobrir uma Copa do Mundo, não como coordenador, mas como fotógrafo, depois como coordenador e depois ser o responsável lá. Isso é tudo os degrauzinhos.
Isso. Esse outro degrau, Nicolau, que eu sou testemunha também, é a morte da freira, né? A Dorothy, né? Porque, meu, Da aquilo Dorothy, foi uma repercussão internacional, né? E você Foi, estava lá para cobrir a morte foi. de uma humanista, né? Isso. E essas coberturas, diferente do que a gente conversou, é uma cobertura que você não se prepara, né? É aquela coisa que Sim. acontece, corre para o aeroporto e vai se virando e vamos falando. E foi assim, eu fui de madrugada com a notícia do assassinato da freira Dorothy Stand, eu fui para o aeroporto, cheguei em Altamira e tinha que chegar o mais rápido possível em Anapu, de madrugada ali pela Transamazônica do Pará, né? Toda enlameada e tarará. Então, essa cobertura, ela é um teste mesmo de improviso, superação, é, é, insegurança, né? Você está andando nos caminhos e conversando com as pessoas que não têm interesse na sua cobertura, não tem interesse nenhum no que você está fazendo lá. Não sei também se podem ter tido algum tipo de envolvimento, mas foi uma cobertura muito difícil, principalmente nesses primeiros dias, né? Porque você tá num lugar totalmente desconhecido, falando com pessoas que, que né, se sente inseguro de saber se a pessoa ela vai fazer algum mal para você ali aquela hora ou no dia seguinte. Teve algumas ameaças a colegas jornalistas, né, que estavam muito próximos, colegas de agência internacional, se eu não me engano, eu não sei se foi o Scorza, o Antônio Scorza, que na época que estava na AFP, eu não sei se foi com ele ou se foi os fotógrafos locais, mas aconteceu isso, então essa cobertura foi muito marcante, né? E ela durou, né? Eu fiquei 35 dias entre Anapu, Altamira, aí viram, quando eu tenho essa notícia, você resolve ali o hard news e depois começam as especiais, né? As traduções, né? O jornal tentar explicar o que é aquilo, né? Então, durou muitos dias também, né? E, Nicolau, e nessa cobertura aí, principalmente nessa região aí que a gente sabe como é que ela se assemelha um pouco àquela região do Velho Oeste, né? Em que as pessoas Nossa olham Senhora. assim, meio olhando assim, sem saber. É uma mistura de garimpeiros com aqueles segurança de fazenda contratado para não deixar você chegar perto, os caras olham feio, os caras seguem você. Meu, é um outro É, universo. é exatamente isso. E a frase que mais se ouve lá é que a vida vale muito pouco ali, né? Sim. E Muito o pouco. interessante disso aí tudo, Nicolau, não é só você se embrenhar nessas paradas, né? Porque assim, as distâncias e uma chuvinha pode atrasar a sua ida para um outro lugar, numa hora de transmissão de foto, em questão de dias, porque é um atolamento, É isso, aqueles é isso. buracos que surgem. Meu, Não, é outra coisa, é outro planeta. tudo, todos os caminhos são pela Transamazônica. A estrada parece uma areia movediça aí, em alguns trechos ali, uma E, coisa Nicolau, louca e assim. assim, e você está cobrindo a morte de uma pessoa humanista, né? Que estava lá É, é, defendendo a preservação da floresta, né? E os fazendeiros ali querendo derrubar, e a gente vendo hoje essas coisas aí, dói no é, coração, né, Nicolau? é, é. Ela estava defendendo na época o que está acontecendo hoje, né?
Exatamente. Então, mais um degrauzinho, mais um tijolinho na sua parede aí para você chegar lá na frente e tal. Agora, Nicolau, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que é assim, você tem que estar preparado, sempre preparado. Você tem que ter sempre sua malinha pronta, É, com roupa, cueca, camiseta, tal, passaporte, é, porque a qualquer momento você é acionado por uma missão. A missão. jornal é assim. E um amigo nosso, coitado, não estava com a documentação em dia, Isso, na isso, última isso. hora, cara, surgiu para quem? Vai, Nicolau! Foi Haiti. isso. Foi isso para o Haiti. Também bem de última hora. Fui eu e o repórter Eduardo Nomura. Uma semana antes do Exército Brasileiro assumir a MINUSTAH, a chegada, então, lá é como se você chegasse num país em guerra civil, sem nenhuma coordenação, sem nenhuma segurança. Eu me lembro que o aeroporto, você desce do avião, abre aquela porta de vidro e é a rua. Não tem a rua. Então, foi também um choque para mim, aquela chegada em Porto Príncipe, mas também foi muito, muito marcante. Para mim, a coisa mais marcante que eu me lembro dessa cobertura foi quando a gente foi para a maior favela de Porto Príncipe, que chama Cité Soleil. Eu mandei, se a gente depois puder mostrar essa foto, a gente entrou, foi indo também o Nunomura, um repórter de campo mesmo, agudo, e ele é japonês, né? Eu acho que 99% das pessoas, os haitianos, nunca tinham visto uma pessoa japonesa. Porque eles olhavam para o Nuno e tinha umas crianças que tentavam encostar no rosto dele ali, porque nessas áreas mais difíceis assim. Aí a gente chegou em Cité Soleil, aí eu vi num clarão, assim, numa parte mais aberta, uma senhora passando a colher assim nos pratos assim de barro, assim, né, fazendo esses moldes com a parte de trás da colher, fazendo assim. Aí eu chamei o Nuno, falei: Nuno, olha que aqui vai dar uma foto maravilhosa, olha só, no meio desse caos, dessa miséria, esse esse tipo de artesanato. Aí o Nuno falou assim: não, isso não é artesanato, isso se chama sapatê. Essa é a única fonte de alimentação, é a comida deles. É água de reuso, óleo também de reuso e terra. Eles fazem um creme ali, Mingau, tipo mingau. tipo mingau, faz esse tipo um pires com a colher e assa, né? E é a principal fonte de alimentação do Haiti. Se chama sapatê. E eu não sei porquê, foi uma grande sorte também, muito, muito também da audácia do Nunomura de entrar nessa favela de Cité Soleil. Poucas pessoas tinham fotografado e essa foto saiu no Estadão e no dia seguinte ela foi capa do aquele jornal USA Today. A mesma foto que saiu na capa do Estadão. A minha foto, né? Bolachas de lama. Essa foi a cobertura do Haiti. É um desperdício, porque país de pessoas alfabetizadas, cultas, né? Com sucessivos governos ditatoriais, né? É um país que se perdeu. E ainda por cima Por causa vem disso. o terremoto, né? Teve o terremoto. Depois do terremoto, acabou com o país. Agora, é engraçado, né, Nicolau? Passado isso daí, a gente viu muitos haitianos vindo para o Brasil, né? E indo trabalhar, assim, tal. Pô, eu achei o máximo, eu achei muito legal que o Brasil, na época, abriu portas para esses... Recebeu. Recebeu, porque, meu,
Você que esteve lá sabe da importância que é o lado humanitário que as nações têm que ter em Claro, acolher outros claro. pessoas que estão numa São situação. trabalhadores, eles são trabalhadores, inteligentes, fortes, vontade de Então, trabalhar. e o Eu Brasil, na encontro época. muitos haitianos aqui em São Paulo, né? Então, e eu acho que o Brasil, na época, em 2008, se não me engano, não sei a data precisa assim, mas foi que deu abertura para eles virem. E achei muito legal, achei importantíssimo essa abertura aí, porque, meu, são pessoas que estão tentando alimentar seus filhos também, né? Não vai do lado político, ele tem do lado humanitário. E É talvez isso aí. essa sua foto aí, Nicolau, ela é muito importante, porque as pessoas têm que conhecer o que é de fato você está numa área de conflito, porque você está lá, você não sabe o que você É. quer, né? Você mora lá. Não, sem garantia. É que é a mesma coisa que a gente. Eu estava tentando lembrar essa expressão. Como a gente estava conversando lá do Pará, da Doris Tanque, você está sem garantia nenhuma. Não tem garantia Sim, de nada. exatamente. Caramba, Nicolau. Ô, Nicolau, e nessas idas e vindas, né? A gente vai deparando com as coisas, vai fazendo, registrando a história, né? Conhecendo gente, né? É, E às vezes a gente é desafiado por algumas coisas que a gente até se sente meio assim, puta, como que eu vou resolver esse problema teoricamente simples, mas ao mesmo tempo complexo, que é aniversário da cidade de São Paulo, fazer um ensaio sobre a é. cidade, aquelas Vamos coisas levar, todo, Consa, vamos levar um bolo para Paulista, Consa. pô, tive uma puta ideia. Uma puta ideia. Lembra disso? Lembro, né? Ô, Foi muito Consa, divertido. muito legal. Muito legal. Eu acho que é eu acho que os jornais, os jornais aqui de São Paulo, tem dois desafios de sempre, né? Um são os retratos das eleições, né? O que você vai fazer para a capa do domingo de eleição? É, Tudo já foi feito. E para a gente aqui de São Paulo, o que a gente vai fazer no aniversário da cidade? Para mim, eu sempre gostei muito desse desafio e dessa cobertura, né? Aí eu sugeri em uma das vezes, uma delas, essa foto que está atrás de você, ela não é a primeira versão. Bom, vamos lá então, na série de agradecimentos, homenagens e referências, a primeira pessoa que fez essa foto, não essa, mas que teve essa ideia aí de usar uma olho de peixe virada para baixo, foi Agliberto Lima. Isso é muito legal a gente falar. Ele esbarrou não, ele fez, eu não sei para que ele fez, ou se publicou ou não, ou se ele aproveitou um helicóptero para outra coisa e fez, mas a primeira pessoa que teve essa ideia foi ele. Aí eu, até com a autorização dele na época, porque ele estava lá no jornal ainda, eu fiz eu usei essa ideia para fazer a foto da capa na do catedral. Estadão da Catedral, dos 450 anos de São Paulo. E totalmente analógico. Aquela foi totalmente analógica. Era o helicóptero, você colocar a câmera num tripé virada, né, para o céu com a olho de peixe, a Nikon 8mm, ela parece uma frigideira assim, né? E você vira tudo isso, né? Fica como se fosse e você vai com o helicóptero, desce esse tripé, essa lente passa ali o esqui do helicóptero e você vai disparando aqui com um disparador.
passando sobre o lugar que você quiser. A primeira versão dessa fotografia foi a primeira página dos 450 anos de São Paulo. Viu, Nicolau? O desafio também é assim, como você não está enxergando, né? Porque você está fazendo a cega, né? Torcer para que não saia a hélice do helicóptero, o trilho lá, não sei como é que chama. Tudo. E como você está segurando o tripé na sua mão, esse horizonte que está aí atrás, ó, ele é muito difícil encaixar. Se o tripé está um pouquinho para cá, a cidade já invade um lado e o outro lado enche de horizonte, é muito difícil. Ela publicou, mas eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado, porque como o jornal da cidade, então aquela primeira página ficou cheia de coisa ali, era uma data muito importante, essa foto ela ficou um pouco pequena ali na capa. Aí o Estadão resolveu fazer uma revista chamada Mega Cidades, primeira revista de reportagens mesmo do Estadão, um projeto ambicioso, foi uma redação paralela ali uma redação dentro da redação paralela, produzindo essa revista. E o debate de se criar uma capa para essa revista era isso. O assunto da revista eram as manchas, as megacidades do mundo, as manchas metropolitanas do mundo. E nada mais justo que a gente ilustrar a capa dessa revista com São Paulo. E eu sugeri refazer essa foto, né? Mas de um jeito mais bonito, né? Mais estético, num lusco-fusco quase à noite. Tentar refazer ela de uma forma melhor. E foi exatamente a mesma coisa. A única mudança é que a câmera já era uma câmera digital, mas a lente ainda era uma Sigma 4.5 e o sistema é exatamente o mesmo. Passando ali pela Avenida Paulista e fotografando também muito difícil. Foi o que você falou. Eu acho que tanto na da Catedral quanto essa, só menos que 5% dos fotogramas foram aproveitados, porque ou não estava certo, ou aparecia o esqui, ou tremida, porque principalmente essa aí, a velocidade tinha que ser um pouquinho baixa, porque está à noite ali para... Os raios vermelhos dos farol. Isso, ela está com a velocidade bem baixa aí, bem baixa não, velocidade baixa para tentar captar essas luzes todas aí. E é aquele negócio que a gente vai repetir isso em várias e várias conversas, você deve estar repetindo isso em várias conversas com os nossos amigos. Essa foto vai parecer uma conversa de fotógrafo velho, mas essa foto é muito, muito fácil de fazer hoje, né? É muito, muito fácil. Você levanta um drone ali em frente à Gazeta e ela vai fazer exatamente essa... Eu acho que vai fazer exatamente essa foto, depois com um aplicativo ou outro. Mas essa foto é feita com uma câmera analógica, né? E eu vou pôr mais um tempero de dificuldade aí na hora da foto. Além de todo esse desafio de subir, de fazer, e ver a luz certa, e não sei o quê, e torcer para que dê certo, e tudo aquilo tremendo, e bambuzando, e sacolejando, coisa e tal, papapá, e a gente rezando para que dê certo, porque o jornal investiu uma grana no helicóptero, e vai ficar caro, e não sei o quê, porque eu vou gastar muito dinheiro. É isso que eu ia falar, você pega um helicóptero. Fala assim, eu vou fazer a foto, mas eu preciso de um helicóptero. Você não tem, não deu, posso fazer amanhã? Não, não pode. Não, é umas coisas malucas. Daí quando a gente vê o resultado final que deu tudo certo, você fala, puxa vida, viu? Mais um desafio vencido. Daí você fala, bom, agora eu vou para casa descansar. Não, tem mais uma pautinha aqui. Dá pra você jogar. Tem um prato para você fazer num restaurante assim, assado.
essa é a famosa frase da Lúcia, né? Você faz, só faz. Pode ir embora? Eu falo assim, pode ir embora. Mas, né? Dá pra Você pode ir saber. embora. Mas no caminho da sua casa, você pode só fazer mais essa. É Então uma você não pode ir fachadinha. embora. Tem mais uma fachada só, ou então um prato para você fotografar. É, Não. Mas isso é legal, né, Nicolau? Puta. é muito legal. Ô, Nicolau, daí chega lá na frente, eu já tinha saído do Estadão, você passa a ser o editor. Aí você, como editor, já é outra história. Você já traz na bagagem todo esse tipo de produção que você faz, as experiências vividas e tal. E aí, como é que é você transitar ali pelo lado É. de fechar um jornal, né? Porque aí já é um desafio onde você tem que se envolver muito mais emocionalmente, né? Parece que a carga é mais pesada, né, Nicolau? É, ela é pesada, é difícil. Parece que você vai para o outro lado do balcão, né? É, uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo. Eu não virei um editor que vim de fora, né? Eu virei editor de dentro, então eu conhecia muito bem todos os fotógrafos e isso ajudou muito e às vezes né? Porque você tem uma relação de amizade, uma relação profissional com todos. Então, mas eu acho que ajudou mais do que atrapalhou. E quando eu virei editor, tem isso também, né, Consa? Tanto como quando você é fotógrafo, quando você é repórter ou editor, né, também, depende muito do mesão, né, que você trabalha, com a equipe de fechamento. E eu tive a felicidade de, quando eu virei editor, era um mesão maravilhoso, assim, fotografia já com as contribuições ali do Pedrosa, é, até da Lúcia e dos fotógrafos, a gente sempre teve independência, principalmente no Estadão. A editoria de fotografia sempre foi independente lá. A gente tinha um apelido lá que uma editora de metrópole gostava de chamar a fotografia de ONG, né? Porque a gente saía fotografando os assuntos que estavam acontecendo. Isso aí é mérito total da Lúcia, né? Sempre foi. Calor, frio, trânsito, rebelião, incêndio, tudo a gente atirava antes e perguntava depois, né? Sempre foi assim. E eu cansei aconteceram várias vezes de uma foto nossa produzida ali, já está na primeira página do jornal, enorme e tal, e a editora de qualquer não só de Metrópole, de outros cadernos, falar que não tinha, a gente não tem matéria disso. Então, a fotografia sempre teve esse papel assim muito independente, principalmente nesses primeiros mesões que eu trabalhei. E depois mudou um pouco, o perfil, não tem problema nenhum, mas são outros perfis de outros editores executivos que trabalham de uma forma diferente, mas eu sempre tive muita independência, principalmente numa primeira parte ali, na primeira metade ali da minha época como editor. Foi de muita independência, uma relação ótima com todos e principalmente não, também nas sucursais. Eu tive uma grande relação profissional e de amizade com as sucursais. Para mim isso vou levar para sempre isso, com Wilton Júnior, com Alaor, em Brasília com Dida e André, foram amigos que eu fiz para sempre, para sempre. E eu acho que isso frutificou muito para o jornal, assim. Prêmios ESSO, prêmios Rei da Espanha. Eu acho que a gente viveu uma grande fase ali do Estadão
Sim. em São Paulo e muito com as sucursais, muito. Ô, Nicolau, você está falando de um time aí muito importante. Eu gosto sempre de destacar também um time que orbita assim de uma forma invisível nesse processo todo, né? Que são os motoristas que levam a gente para lá e para cá. Os caras são fundamentais para a nossa chegada nos lugares. Tem uns caras bem antenados, coisa e tal, outros nem tanto, mas a maioria é muito antenada. Agora, tem um time nas redações, de um modo geral, que não aparece, que é aquele pessoal do tratamento da imagem. Porque a gente, às vezes, manda uma foto de qualquer lugar do mundo e a foto cai num sistema. Esse sistema que vai gerar todo aquele processo para o editor sentar e ver a foto. Aí tem os tratadores de imagem, né? Os caras que são os ponta firme que vão pegar a sua imagem, vão dar o tratamento, coisa e tal. E o Estadão sempre teve um time muito bom nisso, né, o Nicolau? Sempre teve, sempre teve. Principalmente um pouco antes no finalzinho do filme, naquela transição para as primeiras digitais, aquelas diferenças todas de luz, latitude, cores. Sim. Essa época foi uma época muito importante para essa equipe e hoje em dia também. Mas a gente sempre teve grandes tratadores. Por quê? Porque a imagem a imagem que sai da nossa câmera, do computador, até ela aterrissar no papel de jornal, e na verdade o papel do jornal ele não é um papel ideal para uma fotografia, né? Ela tem um caminho bem complicado ali de mudanças, né? De ajustes para ela aterrissar naquele papel ali. Mas sempre teve grandes tratadores ali. E a gente estava falando de nomes de tantas pessoas nesse tempo todo. Aproveito para falar do Godinho, né? Alexandre Godinho, que me acompanhou aí esse tempo todo aí, ligações diárias ali no 9 da noite, mas sempre num respeito enorme, uma conversa sempre muito respeitosa ali, sempre porque eu não sei se você já estava lá, eles foram para o quarto andar ali do Estadão. Então, a conversa sempre foi meio por telefone. Em alguns dias muito importantes eu desci ali no quarto andar e tal, mas sempre foi... O Godinho é um grande mestre nessa... É um grande tratador de imagem, mas ele é um grande mestre nessa virada de chave aí. Entendi. JPEG para CMYK, né, mais ou menos. Caramba. Ô, Nicolau, e passado tudo isso, você já passou por edição, blá, 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 aí você sai do Estadão. Você está com algum projeto? Qual que é o projeto hoje? Você estava falando do livro de retrato? Eu ia falar disso, também disso no aniversário de São Paulo. Eu acho que acho que a maioria das pessoas que você está conversando sabe que a editoria de fotografia do Estadão, acho que da Folha, ela atende todas as editorias, né? Sim. Fotógrafo de jornal, acho que a do Globo ela é mais segmentada, mas a gente fotografa para todas as editorias. Mas eu sempre achei, sempre percebi isso, eu sempre fui assim e como editor eu sempre percebi isso em todos os fotógrafos. Eu acho que todo fotógrafo tem uma preferência, ou fotografa melhor um assunto, ou dois assuntos, né? Eu sempre percebi isso. E para mim, no começo, sempre foi o esporte, sempre foi. Mas no meio do caminho, muito para essas primeiras páginas de retratos para eleições e muito para o aniversário de São Paulo, eu me aproximei muito do retrato fotográfico num projeto que eu sugeri chamado Lugar do Paulistano.
em um aniversário de São Paulo, que era ilustres paulistanos escolherem os lugares que queriam ser que eles queriam ser fotografados em São Paulo, lugares de lembranças afetivas, né? Lugares de infância ou de emoção, né? Eu achei estranho, só uma curiosidade, achei estranho numa dessas aí, teve um cantor que foi do lado do cemitério do Araçá, numa estátua ali. Eu fiquei pensando, o Exatamente, que lê? Foi o Nando Reis. Nando Reis. E para esse projeto, eu falei, e aí, onde você queria ser fotografado? Ele falou assim, eu quero ser fotografado na estátua do Deus Cronos. Eu falei, pô, que legal, onde está essa estátua? Ela está no cemitério do Araçá, porque ele é uma estátua que ele gostava muito, o vô dele morava ali perto e ele naquela época, até hoje, ela estava sempre suja a estátua e todo domingo, quando ele ia almoçar no vô dele, ele ia lavar a estátua. Olha só que interessante. Aí ele pediu para ser fotografado lá. Eu achei muito legal. E esse dia estava chovendo, ele está com guarda-chuva. Foi muito legal. E entre outros para esse projeto, aí eu fotografei o Ernesto, né? O do samba do Adoniran Barbosa, o nome dele é Ernesto, na mesma casa ali que eles marcaram um ponto de encontro, né, da música, entre outros paulistanos. O da Cuíca lá, Oswaldinho da Cuíca. Oswaldinho da Cuíca, que é uma figuraça, né? Figuraça. Pelé, você fotografou o Pelé também. Não, aí o Pelé foi depois. Aí o Caderno de Metrópole começou uma coluna chamada Paulistânia, eu sempre fotografava para essa coluna, e comecei a fazer alguns retratos do Estadão. Depois que eu virei editor, também continuei fazendo. Em 2013, eu lancei um livro de retratos. Esse aqui, ó, chama Retrato de Jornal. Tem o Pelé aqui na primeira página, na capa. Só que, depois desse livro, esse livro foi uma oportunidade muito grande, assim, de patrocínio e da editora do Robson Morelli, a Letras do Brasil. Sim. Eu acho ele um projeto muito sério do Robson. Só que depois desse livro, eu consegui fazer todos os outros retratos que eu pensei em fazer do jeito que eu imaginei, mais com uma cara autoral, livro das pessoas que eu queria fazer. Então, esse é depois que eu saí do Estadão, tá se dedicando. Coincidiu de ter essa pandemia, entre outras coisas, mas é um projeto que eu tenho tocado aí que tá quase no final, vamos dizer assim. E tem algumas pessoas aí que você pode citar que você fotografou? Olha, eu fotografei a Fernanda Montenegro, o Luiz Fernando Veríssimo, o Chico Buarque, o Lula, o Luiz Inácio Lula, mais desse jeito autoral, assim, mais... Sim. E algumas pessoas, até pelo fato de eu ter saído do jornal, claro, né, facilita muito você fotografar algumas pessoas estando no jornal, mas também outras pessoas facilitam você não estando no jornal, você sabe bem disso. Então, é um projeto que está, assim, que eu tenho muito, muito carinho, assim, e que espero que isso aconteça até o final do ano ou começo do ano que vem, porque tudo agora ficou um pouco mais complicado, Consa. Eu digo assim, ficou um desafio a mais. Isso. Ficou mais desafiante ainda. Um desafio a mais, exatamente.
E como nós somos Exatamente. chegados a um desafio, mas vamos bola para frente. É isso. É isso. Ô, Nicolau, agora me fala uma coisa. Essa camiseta dos Rolling Stones, você gosta Pô, eu gosto, eu gosto da sua frase que você falou lá no começo, né? Que a nossa vida é movida por futebol, fotografia e linguagem, música. linguagem universal? Para mim a música ela tá nessa altura aí, né? E os Rolling Stones para mim eles estão na primeira página aí Porque nesses retratos que você falou que você fez, falou do Pelé, Chico Buarque e tal, né? O Fernanda Montenegro e tal. Vai ter algum retrato de banda também ou só é individual assim? é individual. Retrato, posado, como tem um texto muito legal do Fukuda, né? Os diálogos fotográficos, né? O retrato é um diálogo fotográfico, né? É aquele encontro, né? O retrato é um encontro da sua ideia com a ideia do. Eu acho o retrato ele é tão jornalismo, tão fotojornalismo como qualquer outra categoria de fotografia. Você convencer ou vender uma ideia para uma pessoa que você vai fotografar, ainda mais se a pessoa for uma pessoa que não, uma pessoa mais difícil, que não tem tanto tempo, né? Você vender essa ideia e a pessoa entender essa ideia e para que é esse retrato, para mim ela é tão o instante fotográfico, o momento decisivo, quanto um hard news, quanto o tempo da bola de um futebol, é você fazer um bom retrato. Então, esses retratos eles são bem autorais, aquela coisa, né? As pessoas falam muito em direção de fotografia hoje em dia, né? O retrato, eu acho que a fotografia que você usa, né? Você usa praticamente tudo que você aprendeu ali naqueles instantes. Mas tem sim, tem uma parte de música sim, e tem o Tony Bennett, tem o guitarrista do Police, Andy Summers, tem o contrabaixista de jazz Ron Carter, tem um pessoal, pessoal da música aí. Caramba, hein? Ô, Nicolau, e é um pessoal de peso aí, meu, não é? Caramba, show de bola. Agora, Nicolau, voltando lá no Haiti. Voltando lá no Haiti. Você fazendo a foto da moça, aquela senhora, tal, papapá. Ali você está exercitando a base de tudo que é o relacionamento humano. Pessoas que você nunca viu na vida, tá lá diante de você, você está exercitando o relacionamento humano. Porque você não é psicólogo, você não é médico, não sei o que, né? E de repente o fotógrafo passa a ser tudo isso em questão de segundo. Como se aproximar, como fazer. Né? Você vira tudo isso bem rápido, né? Bem rápido. Quando você parte anos depois para o retrato, aí toda essa logística, toda essa bagagem de você falar com a pessoa, vender a ideia, uma pessoa que você nunca viu, a pessoa nunca te viu, talvez ela nem saiba quem a gente é, mas a gente está inspirado em fazer, tá. Esse choque, né, esse jogo, né, de conversa, tal, para fazer a foto, né? É um jogo, acho que do momento que você chega, olha para a pessoa, começa um jogo, começa um mise-en-scène ali, uma troca de ideias. É o PADD? Seria o tal de PADD aí? Seria. E a pessoa, ela tá te testando, principalmente esses grandes, ela tá te testando desde o começo. Né? E quando ela te recebe, ela já conheceu sua história, já foi pesquisar também. Eu acho que sim. E outro problema que acontece também, que você falou ali do futebol, né? Que você tem que passar por 1, 2, 3 assessores.
retrato também acontece um pouco isso. Às vezes você vende uma ideia, você tem que vender essa ideia para um assessor. Aí o assessor fala, ele não vai gostar que você vai pedir para ele tirar a camisa, você não vai gostar, ele não vai gostar que você vai pedir para ele subir ali ou sair na rua. Você não sabe. Olha, quase, não é quase, eu acho que todas as vezes que eu falei a mesma coisa do assessor pro personagem, os caras curtiram, gostaram, adoraram. É o mal dos últimos tempos essas pessoas que você tem que os filtros que você vai encontrando no caminho, né? É isso. Uma foto do Caetano Veloso, essa está aqui no livro. Que é aquela coisa de hotel, se encontra ali naquele lugar reservado do hotel, tal. Eu falei, Caetano, eu queria fazer uma foto do Stanley Kubrick, uma foto igual do Stanley Kubrick, sua, né? Porque eu tinha lido numa entrevista que ele é o cineasta que ele mais gostava, eu acho. Ele falou assim, é a foto do espelho que ele tá colocando? Eu falei, exatamente. Ele falou assim, eu adorei, vamos fazer. Mas aonde? Eu falei, olha, o único lugar que eu sei que tem um espelho aqui é no banheiro, né? Aí, eu vou ver se eu acho ela aqui rapidinho. Aí fomos eu e Caetano pro banheiro feminino, a gente se trancou, aí eu dei a câmera para aqui. O problema é que ela tá num vinco aqui da... Sim, ó, dá para ver. E ele fez o autorretrato. Aí ele fez um autorretrato no banheiro feminino do Emiliano, do Hotel Emiliano. Adorou. Mas eu fui falar isso para assessora ali, ela achou... Pelo amor de Deus, não dá essa ideia para ele. É isso. Não acontece só no futebol. Não. Parece que hoje as pessoas estão cada dia mais com medo, blindado. Pô. E a arte é uma coisa que é para expandir, não é para se retrair, né? Isso a gente vê muito em assessoria de imprensa, né? O pessoal cheio de 9 horas. E empresário também, né, Nicolau? Quantas vezes a gente vai fotografar um empresário? Isso aconteceu comigo. Você vai lá, parece que a assessora está diante de um inimigo. Parece que, não, tudo tem que ser rápido. Olha, ele só pode ser agora. Tem que ser na sala de reunião. Isso. Uma vez, Nicolau, quanto melhor a foto, maior a foto que vai sair dele. A foto vai ser maior, né? Uma vez eu fui fotografar um desses empresários, a mulher já veio nos cascos. Eu sou fotógrafo. Não, tem que ser rápido. Daí o cara veio. Tem que ser rapidinho, né? Pô, não tinha nada a sala para fazer a foto. Eu fui abrir a veneziana. Pô, a veneziana caiu. A veneziana caiu na hora. A mulher... Daí o homem olhou para mim, eu olhei para ele assim e falei, doutor, sabe como chama isso lá no Jassanã? O cara olhando assim, né? Início de uma boa amizade, vai ser uma boa foto. O cara ficou comigo uns 40 minutos. Assessora... Então, boa, assim, tem que ter esse jogo de cintura, porque não é fácil, não. É isso aí. Ô, Nicolau, e assim, esse livro vai ser lançado pela editora do Robson? Não, Consa. Ele tem 2 caminhos finais agora que eu vou saber esses dias. Ou ele vai ser de uma forma independente, ou ele vai ser por uma lei de incentivo fiscal. Legal. Vou saber nos próximos dias aí. Mas ele está pronto. Ele vai sair de um jeito ou de outro aí. E é tudo colorido ou preto e branco? Uma parte colorida e outra parte preto e branco. Legal. Eu vou te mandar esse aqui e assim que sair o outro, a gente marca uma conversa aí. Pô, vai ser bom. O Celso Júnior está lançando uma galeria agora, na terça-feira, está inaugurando uma galeria. Eu acompanhei aí. Muito legal, então, muito legal. Sabe uma coisa que eu acho bacana em tudo isso, Nicolau? Que eu acho fantástico, é assim, o mundo está meio parado por questão da pandemia. Isso. Mas
as mentes estão agitadas, e isso é bom. Né? Isso eu acho que e é na diversidade que o artista cria. Quando a mulher fala que não vai fazer no banheiro, porque não sei o quê, aí que vem o artista, cria. É isso que é legal. Por isso que, assim, a gente tem que fazer de um limão uma limonada. Acho que não é só fotografar, né, Nicolau? Eu também acho. E na nossa profissão, isso faz toda a diferença diariamente. Sim. Na pauta diária, na pauta especial dominical, no livro, no documentário. Sim. Essa tentativa aí de sair da... Não é aqui, é ali, é a nossa diferença. Sempre foi, né? É isso mesmo. Ô, Nicolau, agora vamos mandar uma mensagem para Renata Castro. Porque ela foi culpada, hein? Foi. Renata, obrigado. Você que começou tudo isso. E eu espero que você tenha visto algumas fotografias. E se você não tiver visto, eu pretendo te mandar esse livro. É isso aí. Ô, Nicolau, eu vou ter que encerrar aqui, porque senão vai cair o sinal do satélite aqui. Eu estou com um satélite aqui. Consta, eu adorei. Eu fiquei feliz pra caramba. Eu adorei o fundo aí. Você pode deixar ele aí para suas próximas entrevistas. Você pode deixar esse aí, que ficou muito bom. E a próxima conversa eu vou vir com a camisa do São Paulo. Não, vou tirar essa do Rolling Stones e vou vir com a camisa do Rogério Ceni. Tá bom? Pô, mas você sabe que eu sou corintiano, mas eu sempre jogo, de vez em quando eu brinco de goleiro, né? O Rogério Ceni sempre foi um ídolo para mim, você quer saber? Você não pode falar mal de São Paulo, porque senão o seu pai briga com você. Ô, Nicolau, olha, quero te agradecer e desejar para você todo o sucesso do mundo. Obrigado. Que seus sonhos se realizem e que os tijolinhos continuem sendo colocados no muro. Muito legal isso aí. E que num breve espaço de tempo a gente se encontre para um futebol e tomar um café. Isso. Dentro do campo vai ser a melhor coisa, Consa. Obrigado pelo convite, parabéns pelas suas entrevistas. Eu vi que a Arfoc distribuiu ali, né? Eu vi, eles puseram um link lá, fiquei emocionado, porque é legal pra caramba. Muito legal. Eu acho que você tinha que pensar alguma coisa depois, você empacotar isso aí de alguma forma, mas está muito legal, muito legal. Uma das melhores coisas desses tempos aí de isolamento, essas entrevistas aí que você tem feito. Não, sabe por quê, Nicolau? Porque assim, todo fotógrafo, todo iniciante, aprendeu os macetes, alguns toques, nessas conversas de boteco, que acabou, não existe mais, não tem mais conversa de boteco. E verdade. Conversas que a gente ia aprendendo, né? É verdade. Nem, por exemplo, o cara ficou horas e horas esperando para fazer a foto do celular. Você aprende no boteco. Foi num bar que o Marcos Mendes me contou essa história. Então, é isso. Daí você vai aprendendo. É isso aí. Nicolau, um beijo no seu coração. Um beijo. Valeu, aí pro Leonardo aí, viu? Vamos ver se a próxima vez ele aparece aqui com calma. Legal. Um beijo, Nicolau. Tchau, Consa. Valeu. Eduardo Nicolau, editor de fotografia do Jornal Estado de São Paulo. Nicolau, que dica você dá para um jovem fotógrafo que deseja mostrar seus trabalhos para um editor? O que é importante ele mostrar? Primeiro de tudo, queria agradecer a oportunidade de estar colaborando com Conceição, que foi um grande repórter fotográfico aqui do Estadão e é um grande exemplo também de portfólio. Para mim, um grande portfólio, ele tem que ser variado e muito bem editado. Eu acho que ele tem que ter, no máximo,
2 fotos para cada categoria de fotojornalismo: retrato, esportes, polícia, política e cultura. Mas muito bem editado, e eu acho que o fotógrafo ele tem que ser bem direto na sua linguagem. Porque o fotógrafo ele tem que... Não adianta ele planar e fazer e mostrar uma coleção de fotografias parecidas com o que a gente vê diariamente nos jornais. Eu acho que ele tem que mostrar um conjunto de médio a bom, mas em alguma dessas categorias, eu acho que em uma ou em 2, eu acho que ele tem que apresentar uma coisa um pouco boa ou ótima, que é a característica... Acho que sempre é essa característica de uma editoria de fotografia de um grande jornal. Um repórter fotográfico que trabalha numa sucursal, por exemplo, ele tem que fazer todo tipo de pauta e bem, né? No caso de um jovem repórter fotográfico que deseja atingir a sua excelência, mas ainda não tem fotos boas para poder mostrar, o que você sugere? Você tocou num assunto importante. O fotógrafo de sucursal, ele é o fotógrafo de jornal que mais o dia a dia dele é mais parecido com um fotógrafo de agência internacional. Tem que fazer tudo bem, tudo conciso, e eu acho que isso se reflete diretamente num portfólio. Eu acho que o portfólio é esse. Quando você pegar um editor de fotografia de um grande jornal, você tem que pensar, você vai ter pouco tempo para te atender, ele provavelmente está vendo outros portfólios naquela semana, naquele mesmo dia. Eu acho que o espírito é esse, você tem que pegar e resolver o assunto em poucas e boas. E só para a gente concluir, para o jovem poder mostrar seu trabalho, que tipo de ferramenta ele pode utilizar? Entendi. Olha, eu acho que o fotógrafo ele deveria ir até ao editor, mostrar o portfólio com 2 ferramentas. Com o seu próprio laptop, com essa edição enxuta e matadora, mas eu deixaria a dica de pôr esse mesmo portfólio num pendrive, porque às vezes o editor ele vai estar num computador, às vezes ele está numa sala, às vezes ele quer ver isso no momento um pouco, às vezes ele quando marcou essa reunião ele estava apto, mas depois aconteceu alguma coisa e deu problema. E não é bom esse negócio de falar assim, não, eu te mando por e-mail depois, é a pior coisa. Pega um pendrive de garantia, deixa a seleção de fotos lá, copia no computador dele, ou se realmente a entrevista for importante, deixa o pendrive com ele, depois pega, ou deixa de presente o pendrive. Mas eu acho que essas 2 ferramentas são boas. Um computador fácil, liga rápido, acesso rápido, ali a tela boa, as fotos bem editadas, e um pendrivezinho com a mesma cópia do que está no computador. E Nicolau, e tem muitos fotógrafos que têm uma grande dificuldade para conseguir, às vezes, conversar com o editor por uma série de situações. E às vezes, quando ele tem essa oportunidade, ele não sabe agarrar essa oportunidade. Por quê? Às vezes as fotos estão meio bagunçadas, não estavam fora disso. Então, além de ser um fotógrafo, o que o repórter fotográfico tem que ser também? O repórter fotográfico, eu acho que é um assunto que o Conceição deve ter tratado também, deve tratar nesse curso. Tão importante quanto a fotografia é o IPTC, é uma fotografia bem tagueada, bem legendada. Isso vai servir para você como história do seu material, como retorno comercial para quem tiver os direitos comerciais dessas fotografias, elas acharem essas fotos com efemérides, com crises, com obituários. Então, o IPTC, uma boa legenda, ela é fundamental, e
e com uma boa legenda você também consegue mostrar melhor o seu trabalho. Você quer falar alguma coisa assim para algum jovem que esteja iniciando? Não, só queria falar o que a gente conversou lá fora. Eu acho que para um bom começo para um repórter fotográfico é ele se interessar por todas as categorias de fotojornalismo, que são os cadernos, que é economia, cultura, política, esportes, cidades, e tem os suplementos também, que é Paladar, Jornal do Carro, Casa, Aliás. Eu acho que o repórter fotográfico ele tem que fazer tudo isso muito bem. Só que ele tem que também se interessar ele tem que se destacar em alguma dessas, ou em duas dessas. Então é um bom começo isso, e não esquecer que tem a palavra repórter fotográfico. Os grandes repórteres fotográficos, eles trazem notícias, eles trazem histórias das ruas, porque o fotógrafo de jornal ele vive na rua. Ele é realmente o fotógrafo, hoje em dia principalmente, ele está muito mais na rua que o próprio repórter. O repórter cada vez mais está recuperando as coisas pelo telefone, com o colega, com a assessoria de imprensa. O fotógrafo não, o fotógrafo tem que estar na rua, tem que estar no momento. Então, eu acho que a gente está atento às histórias das ruas, com imagens, também um grande recurso para quem estiver começando. Tudo bem? Beleza. Valeu, Consa.